Conexão Ciência. O movimento de descobrir as zines acontece de maneira diferente para cada um. Pode ser por meio da escola, dos bares, de feiras e muitos outros locais. Acompanhe agora como Rai, que hoje produz zines, viu pela primeira vez uma dessas publicações e como elabora as suas impressões. Oi, gente. Meu nome é Rai, Eloine da Silva Oliveira. Eu descobri as zines, na verdade, quando eu ainda não sabia que elas eram zines, mas eu já tinha visto as zines em alguns lugares com algumas pessoas que produziam em Maringá, principalmente ali na Zona 7, alguns artistas independentes. E depois, ali para 2020, mais ou menos, eu fui descobrir o que eram as zines e como eram feitas e por que eram feitas. E aí eu fiquei com vontade de fazer. O meu processo de criação de zine geralmente começa de forma manual, termina de forma digital. Eu pego ali alguns desenhos, alguns escritos e junto tudo isso que eu fiz no papel, junto isso no computador, e aí eu preparo para a parte da impressão no próprio computador. E geralmente eu não costumo deixar a minha escrita à mão, porque eu acho a minha letra muito feia, mas eu também pretendo dar uma chance para minha letra à mão nas próximas coisas que eu for publicar. O processo de produção, basicamente, primeiro começa com a escolha, do que será publicado. Se vai ser algo dentro da editora Andi, a gente mexe com algumas publicações de outras pessoas também, ou com a mistura de artistas dentro de um mesmo zine. Então, primeiro a gente escolhe o que vai ser publicado, a gente seleciona algumas coisas. Se é algo coletivo, a gente seleciona artes que tenham proximidade ali de conceito, que fala sobre o mesmo assunto, tem a mesma vibe, etc. Agora, se é uma coisa individual, aí cada um faz o seu, Cada um prepara o seu. E no final a gente faz a impressão e no fim distribui em feiras, de mão a mão. Aí depende do que tiver no momento. Não trabalho só com zines, eu sou prof de língua portuguesa em uma escola pública do estado. Estou pretendendo também voltar a dar aulas de francês. Me formei em letras, Eu concilio aí a arte do zine com a minha profissão de professor de línguas. Desde que eu comecei a fazer zine, eu percebi que é uma maneira mais democrática, uma maneira mais expressiva de publicar certas artes, que geralmente no meio editorial a maioria dos artistas não tem um espaço adequado. Então, quando você faz o zine, você cria ali a sua própria comunidade de amigos que também fazem zine e essas relações por causa do zine. Então, eu gosto muito de fazer parte da comunidade zineira. E eu gosto muito quando eu encontro outras pessoas que também fazem zine sem a gente estar falando sobre isso. Eu acho muito interessante quando acontecem esses encontros e a gente nem sabe que a outra pessoa também faz zine. Como eu já falei da dificuldade de a maioria dos artistas entrar para o mercado editorial, para mim, já desde que eu comecei a escrever, há um tempo atrás, há uns 10 anos mais ou menos atrás, quando eu tinha uns 15 anos, eu já tinha uma vontade muito grande de ser escritor, de viver disso. Até hoje eu não tive nenhuma oportunidade de viver isso sem ser por meio dos zines. Eu não tive nenhuma oportunidade das pessoas lerem aquilo que eu escrevo, não tive quase nenhuma oportunidade das pessoas verem o que eu desenho sem ser por meio dos zines. Então, se não fosse a cultura do zine, muitos poetas, muitos desenhistas e outros artistas visuais também não teriam as suas artes compartilhadas, assim como as minhas. Então a importância disso é sair fora do mercado editorial, fazer basicamente o processo contrário e conseguir se autopublicar, conseguir publicar aquilo que você quer, com as palavras que você deseja, sem ser censurado de maneira nenhuma. É isso que eu penso sobre a importância dessa cultura. Tem mais Conexão Zine. Passe para o próximo episódio. Conexão Ciência.